Já pensou em operar seguindo ondas com padrões reconhecíveis? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, é a teoria de Elliott. Eu sou Bianca Benedicto, seja muito bem-vinda ao canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando os vídeos, porque tem muito vídeo legal que pode te auxiliar aí na sua trajetória no mercado financeiro. Mas vamos lá, gente, o que essa teoria, a teoria das ondas de Elliott, ela diz pra gente? Essas ondas, que ele descobriu já existem há muitos anos, desde 1930, e ela foi criada por Ralph Nelson Elliott. Por isso que as ondas de Elliott têm esse nome, que vem do nome dele. Ele era um contador americano que identificou um comportamento social e padrões reconhecíveis ali no mercado financeiro, que são oriundos de emoções humanas e que repassam ali, no caso, para os preços dos papéis. O que ele fez, gente? Ele acumulou diversos anos ali de dados sobre o mercado de ações e chegou a algumas conclusões que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje e que os investidores utilizam até hoje em dia, Basicamente, gente, existem padrões que se comportam de forma cíclica e se repetem nos fractais do mercado. Por que isso, gente? Toda ação, Elliott fala assim, que toda ação ela advém de uma emoção. Então, isso significa que nem sempre as nossas ações são 100% racionais. Existem diversos vieses comportamentais que nós investidores, os traders, de modo geral, estão constantemente expostos. Se você opera no mercado financeiro, você vai saber exatamente do que eu tô dizendo. Muitos, gente, não que nós queremos controlar, na verdade, esses vieses, mas muitas vezes é um pouco difícil ali no momento que você está operando. A ganância, o viés de aversão à perda, muitos mesmo. Inclusive, é o tema da minha tese, de doutorado. E acreditem, gente, existem realmente muitos viés cognitivos e comportamentais que nós, investidores, sofremos. Mas, no caso aí, Elliott foca em um deles, que é o efeito manada, que é o que ele chama, de impulsão. A impulsão, gente, ela pode ser vista como um efeito manada, ou seja, essa situação, que os investidores seguem determinado fluxo em detrimento da incerteza do mercado. Só para ficar claro, tá? Elliott definiu 3 conceitos. O da impulsão, que é justamente esse efeito manada, que eu falei aqui para vocês. Depois ele diz também que a grande massa do mercado, ela age de forma emocional e subjetiva. Na emoção, os preços representam a variação de humor dos compradores e dos vendedores. Então, se o investidor ele tomar uma decisão com base no emocional, ou seja, se vários operadores estão tendo emoções similares, o volume de negociações vai acompanhar, no caso, essas emoções. E cá entre nós, gente, não é à toa que uma das características mais fortes que um trader de sucesso tem é o controle emocional, Mas uma questão é a emoção e a outra, no caso, que ele coloca, ele chamou de subjetividade, que é o último princípio e é o somatório desses dois, tanto da emoção quanto da impulsão, que seria o efeito manada. Então, gente, a gente considera que os preços, então, vão oscilar em conformidade com a psicologia humana, de quem está operando nesse mercado. Então, quando todos os investidores têm emoções similares, o mercado vai responder. E foi isso que ele identificou, acumulando esses dados durante todos esses anos, para chegar a essas conclusões que nós vamos ver agora. Olha lá. Então, com base nessa psicologia das massas identificada por Elliott, ele chegou à conclusão que o mercado flutua, se movimenta em 5 ondas, sendo 3 correspondentes à tendência predominante e 2 a ajustes ou correções nessa tendência principal. Então, elas apresentariam, no caso, um sentido contrário a essa tendência principal, seja de alta ou de baixa. E cada impulso desses também pode ser dividido em ondas menores. Vamos ver esses conceitos aí na prática, para ficar mais claro. A teoria de Elliott se baseou muito também na teoria de Down,
que percebeu que o comportamento humano tinha impacto nos preços, isso muito tempo antes, né? E então esse comportamento das massas gerava sim padrões reconhecíveis e recorrentes nessa movimentação do preço, ou seja, que se repetia, que são cíclicos. E cada subparte desse padrão, ou seja, por exemplo, esse segmento aqui, eles são idênticos aos maiores que eu vou apresentar para vocês. Então, esses padrões, eles se ligam formando versões maiores e menores, tá? E sempre no final nós temos essa fase corretiva, né? De toda a fase propulsora inicial, que é o A, B e o C aqui. E tudo que eu explicar aqui nessa tendência de alta também é aplicada na tendência de baixa, tá? Então, as ondas, elas vão se expandir e se corrigir através dos números de Fibonacci. Bom, basicamente, nós temos 5 segmentos que compõem a onda, certo? E que caminham na mesma direção, nesse caso de alta, né? Esse exemplo aqui de ação que eu peguei. Então, logo após o primeiro segmento, uma movimentação menor ocorre em direção oposta, que é essa correção aqui. Sendo que ela é uma retração que não pode ultrapassar todo o primeiro segmento, certo? É só uma retração que não pode vir abaixo aqui desse ponto mínimo aqui. Depois, a terceira onda, ela deve ser maior do que a segunda, tá? Ó. Então, esses são os pressupostos que eu tô passando para você. E imediatamente após a terceira onda ocorre outra retração. Então, novamente, o quarto segmento nunca poderá retroceder todo o terceiro, tá? Então, esse terceiro aqui tem que ser menor. E a quinta onda, na maior parte das vezes, ela é maior do que a quarta. Caso contrário, disse que tem uma falha, tá? Então, esse segmento tem que ser maior que esse. Bom, e aí no final a gente tem essa correção A, B e C, que são 3 movimentos finais e corretivos ao ciclo. De modo geral, o que a gente viu foi que as ondas 1, 3 e 5, então, elas são caracterizadas por ondas de impulso, já os segmentos 2 e 4 são tidos como ondas corretivas. Mas, gente, na maioria das vezes, as ondas são imperfeitas e constantemente criticadas por não haver uma definição clara de quando elas começam ou terminam, né? No caso aí, essas ondas, tá? Mas e aí, o que vocês acharam dessa teoria, né, aplicada ao mercado financeiro? Deixem aqui nos comentários. Não se esqueça de apoiar essa iniciativa que eu tô tendo em gravar vídeo para vocês. Se inscreva no canal, curtam, continuem acompanhando os próximos vídeos aqui comigo. E até o próximo!